povo, cultura e nação. Quando a gente fala sobre povo, povos, né, assim, em si, a gente lembra logo do nosso país. Cultura, o que você lembra de cultura? É tudo aquela característica daquele povo. E nação é aquele conjunto que nós temos aí. Então vejamos, povo mais cultura mais território é igual o quê? Nação. Resolvido. Professor explicou tudo, Fábio. Maravilhoso. Parou tudo. Vou para casa agora. Bem, nós temos aqui povo, grupo de pessoas. Cultura é o que marca aquelas pessoas daquela região, a característica, cada povo vai ter sua cultura. E território é a área de abrangência. Então, somando-se isso, esses três fatores, nós teremos uma nação. Isso se chama, nós temos aí eu fiz um cálculo mais ou menos aqui, identidade nacional, ou seja, a identidade nacional depende muito do seu povo. Cada povo vai ter a sua identidade nacional. De que forma? O povo brasileiro é igual ao povo norte-americano? Não. O povo norte-americano é igual ao dinamarquês? É igual ao japonês? Não. Cada povo vai ter sua, quê? Sua cultura, seu diferencial. Imagina só. E esse diferencial ele de uma forma bem automática, você pode ver que cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa tem a sua cultura. A cultura é aquela característica de cada pessoa. Cada casa é diferente uma da outra. Certamente você falou assim, já foi na casa de algum colega e falou assim, ah, na casa do meu colega é melhor que na minha casa. Certamente você já falou isso, porque é aquela questão da cultura. Você vai ver que cada lugar é bem diferente do outro. Cada lugar vai ser bem diferente um do outro. Então, cada lugar vai ter sua cultura, o seu modo de ver, o seu modo de falar, o seu modo de agir vai ser bem diferencial. Vejamos, aqui nós temos, eu coloquei aqui para caracterizar uma coisa, que tem sempre aquela dúvida, aquela maldade que fala assim, ah, japonês e chinês são tudo a mesma coisa. Na verdade, apesar da sua aparência de olhos puxados, eles são bem diferentes, ou seja, a cultura é bem diferente. A cultura do chinês, a cultura do japonês é bem diferente uma da outra. Então isso mexe muito com a cultura, ou seja, será que um chinês ele fica satisfeito em você chamar de japonês ou vice-versa, um coreano? Então, apesar de ser pessoas iguais e aparentemente a cultura se varia muito, há uma variação muito grande da cultura. Aqui dentro do Brasil nós temos uma variante de cultura muito grande. Aqui como assim a variante de cultura? Porque o Brasil durante vários anos ele sofreu uma interferência europeia. Toda a nossa cultura é baseada em questões europeias. Desde o 1500, no descobrimento do Brasil, o Brasil é um país que sofreu uma intrusão de culturas. E daí nós temos esse somatório interessante de culturas abrangentes, né, no Brasil. Território nacional. Aqui vemos conceitos que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. É o seguinte, conceito de território nacional. O que diferencia um país do outro é o território nacional. Mas hoje, né, graças à questão da internet, o território nacional ele passou meio a ser globalizado, muito grande. Vejamos, conceito de território nacional. A noção de território nacional refere-se, portanto, à porção da superfície que pertence a um determinado país sobre o qual um Estado exerce soberania. Trata-se não só de um espaço terrestre, mas também de um espaço aéreo e um espaço marítimo. No caso, o país ter costas. Isso justifica uma coisa, vou explicar uma coisa bem legal para vocês. Por exemplo, todo país no mundo ele vai ter três forças militares. Que são essas três forças militares? Exército, Marinha e Aeronáutica. Qual é a função da Marinha? A Marinha é proteger todo esse território nacional. Mas a Marinha ela protege a área o quê? De mar. A Aeronáutica ela protege a parte aérea. E o Exército protege a parte terrestre. Então, assim, tudo isso é questão da formulação do território nacional. Cada país ele vai ter seu território. Então, dentro desse território, nós temos um grupo de pessoas que vai ter uma certa cultura. Então, temos as famosas divisas, e essas divisas não são apenas divisões políticas, também servem uma limitação cultural e algumas coisas. O que é cultura? Então, para a gente tirar essa dúvida. Noção de cultura é como um modo de vida, ou seja, a cultura corresponde ao modo de vida de um povo ou noção de costume expressado no seu sentido.
pensar o seu agir. Cada grupo de pessoas vai ter uma cultura diferente. Como eu falei para vocês anteriormente, cada pessoa vai ter um modo de pensar. Cada indivíduo ele vai ter uma visão diferente. Como assim uma visão diferente? A minha visão vai ser diferente da Ana Luísa, que vai ser diferente da Érica, que vai ser diferente do Gabriel, da Giovana. Certamente porque somos pessoas diferentes. Então, a minha cultura vai variar muito, porque a minha casa é diferente da casa da Manuela, do Gustavo, do Ellison, certamente. Por quê? São pessoas diferentes, então não somos robôs, sermos totalmente iguais. Então a cultura é isso que diferencia muito. Vejamos a escrita, eu volto de novo, para você entender melhor. Cultura é todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade e hábitos adquirido pelo humano enquanto membro de uma sociedade. Outra coisa interessante, cada sociedade vai ter seu modo de cultura. Cada sociedade vai pensar diferente, não vai ser igual a outra. Por exemplo, a sociedade carioca do Rio de Janeiro é igual à sociedade paulista? Não. O modo de falar é diferente, o modo de comer algumas coisas são diferentes. Então, devemos ver dentro de um próprio território. E isso se deve o quê? A questão da formação do território nacional. Então, o Brasil, ele é bem diferente de outros países, ele vem com uma influência muito grande. Como assim? O Brasil ele recebeu a influência justamente de três povos: os alemães, os europeus, africanos e os indígenas. E depois, assim, os principais que vieram foram os europeus, foram os portugueses. Depois vieram os espanhóis, ingleses, holandeses. E isso ajudou muito no crescimento da cultura do nosso local aqui. Então, assim, a mistura do povo brasileiro resultou nisso. Hoje nós temos um Brasil totalmente miscigenado, onde cada região do Brasil apresenta uma característica. Nós temos influências asiáticas, temos influências europeias, temos africanas, temos indígenas, temos. Então, isso ajudou muito no crescimento do território nacional. Então, essa mistura, ou seja, essa miscigenação, a influência de povos aqui dentro, foi bastante interessante. Então, basta lembrar o quê? Que hoje, com essa questão da globalização, que nós veremos aí futuramente, vai ser muito difícil a gente escapar dessa coisa do individualismo. Hoje nós temos que ter a questão da cultura bem desenvolvida. Não basta dizer eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Não. Hoje nosso padrão de cultura vai ser bem diferente dos outros povos. Então, assim, hoje, graças à internet, você conhece outros lugares, conhece outras culturas através da internet. Até a gente passa pela questão da alimentação. Hoje nós temos os famosos fast food, ou seja, as palavras que temos aí em alta, McDonald's, Burger King, tudo modos rápidos de se alimentar. Então, pessoal, fica aqui, por aqui. Um forte abraço. E para casa aí, para vocês fizerem o próximo, como exercício, vocês façam o exercício da página 362 e 363, corrigindo 362 e 363, ok? Perfeito. Só corrigindo aqui que deu, eu tinha feito aqui 263, mas é 363, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.